Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar a respeito das siglas CST e CSOSN. Sei que você confunde bastante, mas hoje eu vou dar aqui uma explicação, uma explanação definitiva, tá? Mas se você, mesmo assim, sentir algumas dificuldades, eu devo esclarecer para você que eu possuo um curso exclusivamente para as empresas que são MEIs ou optantes do Simples Nacional. Você é MEI, optante do Simples Nacional, né? Tem um emissor lá do Sebrae, aquele emissor gratuito, saiba que o meu curso é de maneira prática, roteirizada, mostrando as principais operações naquela plataforma. Então, adquira o curso, vou deixar o link na descrição, tá? Então, já com relação ao CST, CSO, SN, saiba que eu deixei um roteiro, tá? Por exemplo, como que está no roteiro? Tá assim, CFOP 502, qual CST usar para o PIS, para o COFINS, para o IPI? Qual o CSO-SN utilizar para o ICMS? E qual o apositivo legal, né? Aquela informação complementar. Para cada tipo de operação, eu fiz todo esse roteiro. É um material que consta lá no curso e eu garanto, se você adquirir o curso, você tem 7 dias para se arrepender, se caso não gostar, tá? Porque eu garanto que você não vai se arrepender e vai utilizar o curso sempre, né, para fazer suas operações sem mais ficar pesquisando aí e não achar a resposta concreta, tá bom? Então, pessoal, o CST é o seguinte, e o CSOSN é o seguinte, primeira coisa que você precisa saber é qual regime de apuração a sua empresa é. Nós sabemos que existe o regime de Simples Nacional e MEI, que é a mesma coisa praticamente, e as demais, que são regimes normais, né? Empresa do lucro presumido, regime periódico de apuração. Então, quando você faz o parâmetro do seu software, lá no emissor Sebrae existe já este parâmetro chamado CRT, tá? Não confunda, nós estamos falando de CST, CSOSN, mas antes disso, você precisa fazer um parâmetro do CRT, que significa Código de Regime Tributário. Existem 3 opções, 1, 2 e 3. A opção 1 são todos vocês que são MEIs e optantes do Simples Nacional e não estouraram o sublimite, né? Ou seja, o sublimite do seu estado ou o sublimite nacional. A opção 1 é vocês que são optantes do Simples Nacional, entendeu? Então, o seu CRT tem que estar como opção 1, em primeiro lugar. Ok, fez esse parâmetro? Legal, verifica no seu sistema. Então, agora, para esclarecer o que é o CS, a diferença que existe entre CST e CSOSN, você precisa entender que, primeiro, a diferença só é a estrutura destas siglas, tá? Mas a finalidade é a mesma, tá? Então, saiba que este código ele irá mudar. O CSOSN deixará de existir. Já era para deixar de existir agora, em abril, né, deste ano. Adiou mais uma vez lá para o ano que vem, 2024, tá? Então, só em 2024 não vai mais existir o CSOSN. Por isso que é importante você ficar nesse vídeo e entender a explicação que eu vou te dizer, tá? Então, o CST significa Código de Situação Tributária. O CSOSN é quase a mesma coisa. É um código de situação, mas da operação no Simples Nacional. Vê que é a sigla, né? CSOSN. Então, por isso, quando você é Simples Nacional, né? E MEI, que também é optante do Simples Nacional, porém não apura o imposto sobre o faturamento, né? Porque o DAS é fixo, tá? Então, por exemplo, o MEI, o CSOSN é 0,400, se a mercadoria foi adquirida aqui no Brasil. Então, quando você vende como 0,400 para todas as vendas, né? Então, você precisa pesquisar aí no Google a tabela de correlação do CST vezes CSOSN, ou a tabela de equivalência do CST vezes CSOSN, que é justamente a comparação de uma com a outra. Por que a comparação? Porque se a empresa não é optando do Simples Nacional, é regime normal, ela vai ter no ICMS o chamado CST e não CSOSN. Mas se ela for optando do Simples Nacional, ela vai ter o chamado CSOSN e não CST. Porém, as duas têm a mesma equivalência, né? Ela tem a mesma correlação. Então, muda só o código. Por isso que a Receita vai tirar esse código, né? Vai deixar de existir, para não confundir mais a cabeça de vocês. Mas o fato é que existe o CSOSN para o ICMS das empresas optando do Simples Nacional e CST para as empresas do regime normal. E a correlação, a equivalência de um código para o outro, você precisa buscar no Google. O fato é que, vou dar um exemplo, se você adquire uma mercadoria no Brasil e faz uma revenda dela no seu estado, você sabe, você vai utilizar o CFOP de operação 502, né?
Porém, você precisa saber qual que é a incidência tributária deste ICMS. Né? Então, se for regime normal, por exemplo, seria o dígito de CST com 3 dígitos, 000. Porém, a equivalência desse 000 na empresa optando do Simples Nacional seria 0101 ou 0102. Então, qual que é a diferença das duas? É a estrutura. Né? Uma é composta por 4 dígitos e outra apenas 3 dígitos. Sendo que ambas, o primeiro dígito é a referência, se a mercadoria é dentro do Brasil ou fora do Brasil. Tá? Por isso que é 1, 2, 3 ou 4, o primeiro dígito muda, né, de 1 a 9, esse primeiro dígito. Porém, os 2 dígitos seguintes ou os 3 dígitos seguintes, no caso do CSO-SN, é composto pela incidência tributária e você deve utilizar-se da tabela de equivalência, né, da comparação CSO, CSO-SN, CST. Tá? Outra coisa, se você procurar aí no seu sistema, você vai ver que no seu sistema nem existe CSO-SN, né? Não é todos os sistemas que existe lá na parte do ICMS esta sigla, tá? Por quê? Porque o software ele tem um valor, tem uma sigla fixa lá. A sigla significa CST, mas você tem que fazer a seguinte leitura. Se você é optante do Simples Nacional, CRT1, o CSO-SN é a leitura que você deve fazer daquele campo do ICMS. Então, ou seja, se você é optante do Simples Nacional, para concluir, você sempre vai considerar o ICMS não com a leitura da sigla CST, embora esteja no seu software. Você vai considerar e ler sempre como CSO-SN do ICMS. É universal o CST somente do PIS, COFINS e IPI. Certo? Geralmente o IPI é lá, CST 999, certo? Ou PIS/COFINS, o CST é 99, né? Ou 00, enfim. Tudo isso daí eu tenho altamente explicado, roteirizado, com material de consulta extremamente claro, exemplificado, não só falando, né, de forma exemplificada lá, mas isso você vai ter que adquirir o curso para entrar mais a fundo, né, e dominar de uma vez o conhecimento nesse campo que eu sei que muitos de vocês têm dificuldade, tá certo? Então, dito isso, pessoal, até o próximo vídeo. Curta, compartilha. Olha, os metadados do YouTube me mostram que muitos de vocês só visualizam e saem fora. Muitos de vocês nem ficam até o final e não aprendem, tá? Mas o que eu quero dizer é, curta, se inscreve no canal, dê o seu like aí para dar uma força para nós. Vamos crescer junto, tá bom? Lembra-se, contabilidade dá resultado.